Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Pois é, muito bom nos encontrarmos novamente para mais uma edição do programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal comunitário, o canal digital aqui em Farroupilha. E você já sabe tudo o que acontece em Farroupilha, os principais acontecimentos, os principais momentos, você vê aqui na TV Cidade, porque somos o único canal de televisão em Farroupilha que abre espaço para os acontecimentos, para as questões do cotidiano, os fatos, enfim, e também sempre recebendo convidados aqui na nossa bancada, tratando de questões do momento, dos assuntos que estão na pauta, como a gente diz na linguagem jornalística. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber uma jovem liderança empresarial aqui no município de Farroupilha. Ele dirige a empresa que mais gera empregos, que mais emprega no município de Farroupilha. Eu falo do Grupo Bigfer, que já completou os seus 25 anos de existência no município e que tem uma referência no setor moveleiro, no setor de ferragens, no setor plástico, para citar apenas alguns dos produtos, dos principais itens que compõem o portfólio do Grupo Bigfer. E o Grupo Bigfer tem uma identidade muito grande com a comunidade de Farroupilha. E o Maurício Alexandrini é da família, é filho do Geraldo, da dona Beatriz, que também tem uma trajetória ilibada na comunidade farroupilhense, e o Maurício hoje ocupa o cargo de diretor do Grupo Bigfer. Com certeza um privilégio, porque dirigir uma das empresas que mais emprega no município de Farroupilha, acima de tudo, é motivo de satisfação, mas de muita responsabilidade. Vamos conversar com o Maurício sobre o atual momento, a indústria face ao atual momento econômico, olhando para Farroupilha, olhando para o Estado e também para o Brasil. Maurício, queria te agradecer pela abertura que tu encontrasse na tua agenda e reservar esse espaço para estar conosco aqui no programa Cidade Aberta. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui. Da mesma forma, é um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade também, assim a gente pode conversar um pouco sobre o trabalho que a gente desempenha e sobre o momento atual. Com certeza. Falando do momento atual, é inegável, né? É um momento de muita dificuldade econômica. Eu acredito que não há sequer um setor da economia local, estadual, brasileira, que não esteja passando por alguma dificuldade. A gente sabe que tem setores que estão com uma situação bem mais complicada, tem outros setores que talvez não sentem tanto as dificuldades econômicas, mas me parece que as dificuldades econômicas assolam todos os setores da economia, com mais ou com menos intensidade. É a tua avaliação também? Sem dúvida, eu te diria que isso é mais ou menos um castelo de cartas. Cai uma carta primeiro, que é um determinado mercado que é mais sensível ao investimento. Por exemplo, falar da nossa cidade vizinha aqui, Caxias do Sul, né, setor metal mecânico rodoviário, que começou sofrendo antes porque depende muito de investimento e de dispêndio governamental, ou seja, programa de investimento em ônibus, né, financiamento público para renovação de frota, né. Então aí a gente tem as empresas de Caxias do Sul que sofrem muito em primeiro lugar. Então eles já estão mergulhados nessa crise já aí há praticamente 3 anos. Né? Em seguida, né, começam a cair setores aí de bens duráveis, no caso do meu setor, móveis. Sim, setor moveleiro. A própria construção civil. A gente teve vamos contextualizar, né? Essa crise econômica, ela decorre principalmente, a gente ouviu muito falar em crise internacional, né? Mas ela decorre de problemas internos brasileiros. Tá? Se a gente for para os Estados Unidos ou para a Europa, eles voltaram a patamares de crescimento que eles não tinham há mais de 20 anos. Eles passaram aquela crise de 2008, 2009. Que foi internacional. Que foi uma crise internacional, que aqui no Brasil não passou de uma marolinha, sim, segundo o nosso presidente. De fato, em 2009, foi muito rápido. Isso foi só uma pequena turbulência. Foi muito rápido, porque o problema não estava aqui. Né? E o governo, e o Brasil naquela época estava um pouco mais preparado. Não, o governo agiu muito bem na época. Se eles tivessem agido com o voluntarismo e com as medidas equivocadas que foram tomadas agora, nós teríamos tido os mesmos problemas que estamos tendo agora naquela época. Porém,
Na época, a administração econômica do país foi mais responsável, né? Agora a gente está com uma situação que decorre basicamente de problemas de administração internos do Brasil. A questão é doméstica. Exato, né? O que aconteceu? Basicamente, nós passamos por muitos anos gastando mais do que ganhamos, né? Ganhava e aí, gastava não é só o governo. A gente está falando aí, inclusive, do senhor, da senhora que está assistindo a gente, que fez endividamento. Do cidadão. Exato. Começa e passa grande parte do problema pelo governo, né? Mas pega o cidadão comum, né? Por quê? O governo, a gente está ouvindo agora falar em déficit, por exemplo, de 170 bi. Cara, 170, no caixa do governo. 170 bilhões de reais é, grosso modo, R$1.000 por cidadão brasileiro, contando idoso, contando criança, contando todo mundo, tá? Então, a gente está falando de um endividamento colossal, isso ao longo de um ano. Bom, a Dilma fez as pedaladas fiscais, que na verdade, a questão política à parte, estamos falando aqui de economia, que nada mais é do que pedalar uma despesa. É aquela coisa, o meu salário é menor do que as minhas despesas, então eu vou lá e dou uma pedaladinha, eu jogo a conta do mercado para o mês que vem. Eu vou amortecendo. Exatamente. Então, passa uma impressão para a sociedade que está tudo bem. Né? Mas não está no fundo. Chegou na eleição de 2014, que para mim é o marco. É o divisor. Exatamente. Foi o ponto, levaram até ali do jeito que deu. Empurrando com a barriga. Exato. Pedalaram até ali. Certo. Chegou ali, bom, agora a gente precisa despedalar isso aí, porque não tem como sustentar, né? Então a gente finalizou 2014, entrou 2015 mergulhando. Por quê? O governo teve que fechar todas as torneiras de crédito, né? Em não tendo crédito subsidiado, que é basicamente BNDES, né, que financia as empresas, Finame, que é uma linha de crédito do governo que financia ônibus, caminhão, investimentos de empresas também, tá? E crédito direto ao consumidor, que o governo fechou aquela torneira do subsídio para a Caixa Federal e Banco do Brasil. Então, em todos os níveis, né, desde a maior empresa do Brasil, a Petrobras, até o cidadão que ganha um salário mínimo e quer fazer um crediário na Lojas Colombo, digamos, o crédito ficou mais caro e mais escasso. Mais limitado. Exatamente. Resultado disso, consumo trancou, né? Ou seja, aquela onda de consumismo Exato. que tínhamos, ela parou repentinamente. Exatamente. E isso é uma questão cíclica, né? A economia ela se retroalimenta, ou seja, se eu comprei hoje, eu estou garantindo o emprego de alguém hoje que vai consumir amanhã e a economia continua girando. E a gente caiu nesse beco sem saída, que o governo precisou trancar essa situação de crédito, né? Restringir. O consumo parou, né? Lógico, em primeiro lugar caem sempre os setores de investimento, como eu falei, caso de máquina e equipamento, caminhão, ônibus, construção civil, especialmente a voltada para a indústria, para mesmo prédios comerciais, né? Se olhar aí Brasil afora, tem uma centena de shopping centers, por exemplo, que foram ou cancelados ou parado a obra, ou então agora ficou pronto e está metade desocupado, porque não tem consumidor, né? E aí agora, vamos dizer, um ano para cá, mais ou menos, a crise chegou no varejo, porque é um resultado do desemprego que vem da indústria, né? Ou seja, o fabricante de caminhão está produzindo de 30% a 40% do que produzia antes da crise, tá? Isso são números factuais, né? Antes da crise, o mercado brasileiro produzia 200 mil caminhões por ano, hoje produz 60. Bom, milhares de pessoas perdendo emprego. Nas montadoras de automóvel, mesma situação. Na construção civil, a gente sabe, tem inclusive no nosso município, exato, teve aquele boom, contratou-se muito, construiu-se muito, e hoje a gente tem sobra de mão de obra, sobra de imóveis prontos, né? E para retomar isso, tem N construtoras aí que estão quebradas, virtualmente, né? Não quebra na prática porque os bancos que têm a dívida lá, a eles não interessa que quebre. Não executam. Exato, né? E aí o desemprego vai crescendo e atinge, por último, o varejo e os serviços, né? Por quê? Se um casal, por exemplo, o marido está trabalhando, a mulher perde o emprego. Muda tudo. E eles têm um filho pequeno, por exemplo, nossa situação. Nosso caso aqui.
A mulher vai estar lá desempregada. Cara, a primeira coisa que vai fazer, se o filho estava frequentando uma escola, uma creche, Corta. vai lá, tira o filho, porque, pô, a mulher está em casa, vou cuidar do meu filho, não consegui emprego. Né? Passo seguinte, ela frequentava com uma certa periodicidade manicure, cabeleireiro, por exemplo. Bom, já vai cortar. Né? Vai ao supermercado, em vez de comprar uma cerveja mais cara para o churrasco do final de semana, compra a cerveja mais barata. E se vai manter o churrasco do final de semana ainda? Se for manter o churrasco, troca a carne de primeira por uma carne de segunda. Né? Começa a trocar a lâmpada para economizar energia elétrica. Não faz o passeio de final de semana, não abastece no posto de gasolina. E aí a gente entra nesse ciclo que a gente está vendo hoje. Né? Eu ontem à noite tive a oportunidade de sair com a minha esposa. Né? E a gente foi jantar num restaurante muito bom, conhecido nosso aqui. Né? Jantamos a noite toda, eu e a minha esposa no restaurante. Né? Aí eu estava conversando com a garçonete, perguntei, né, vem cá e tal. Ela disse, não, é a tal da crise. A gente tinha X movimento, hoje a gente tem esse movimento que você está vendo aqui. Um casal, 2 casais. Né? E isso reflete, se tinha 2 garçons, por exemplo, um com certeza já perdeu emprego. Se tinha 2 pessoas na cozinha, uma perdeu emprego. Né? Tem que se adequar à realidade. Exatamente. E aí você pegar a estatística, isso está disponível até na internet, quem tem interesse chama CAGED, tá? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso. Se for lá olhar, do começo da crise, vamos bater o começo lá com as eleições, outubro de 2014. Para cá, o Brasil já eliminou mais de 2 milhões de empregos formais. Tá? Então, daí vem todo o nosso problema. Né? Aí a grande pergunta passa a ser, ok, como sairemos? É uma crise que tem a sua origem, na tua visão, Maurício, na esfera política e depois é contaminada na esfera econômica? Eu diria o seguinte, a gente tem um problema que deriva de escolhas políticas erradas. Tá? E aqui eu não estou falando de partido, tá? Não vamos partidarizar a coisa, tá? Porque o vício da gastança, né? Ele tá bem enraizado em tudo que é partido. Né? Naturalmente que partidos com tendência populista, eles tendem a gastar mais no cheque especial, vamos dizer assim. Né? E aí vem aquele partido com uma tendência mais conservadora, a filosofia não é demonizar, mas a filosofia é mais aquela do, olha, se não tem dinheiro, a gente não paga programa social, a gente não faz uma série de coisas porque não tem dinheiro. Né? A filosofia do ramo populista é aquela coisa do não, eu pago o programa social, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cativo o meu público, independente se tem dinheiro. E corto em outro lugar. Ou não corto, que o nosso problema vem de não ter cortes. Né? Então o que acontece é o seguinte, nós tivemos problemas de escolhas erradas, que geraram problemas econômicos, que pioraram uma crise política, né? E tudo isso acabou refletindo muito forte ainda essa questão política de Lava-Jato, corrupção e etc. Né? Que eu até estava lendo um estudo esses dias atrás que fala sobre Lava-Jato e Petrobras. Né? Que com a Lava-Jato, e não poderia ser diferente, né? A Petrobras paralisou tudo que é investimento. Né? Isso tirou da economia nacional 2%. Tá? Do global. Exato. Do global. Isso é um absurdo. O estado do Rio Grande do Sul inteiro responde por nem 6% do PIB nacional. Então seria 1/3 do Rio Grande do Sul inteiro. Ou quase metade do estado. Virou fumaça porque a Petrobras parou de investir. Né? Claro, tem a ver lá com o preço. Aí sim tem a ver com o mercado internacional. O preço do petróleo estava lá. Do petróleo. $100 e tantos. Hoje fechou a 43, acompanhei hoje de tarde. Né? Então muitos investimentos da Petrobras não se pagam mais. Então realmente tem que cortar. Né? Isso é uma questão de administração responsável. Bom, então, voltando na tua pergunta, tá, para poder responder de acordo, é uma crise política ou é uma crise econômica? Eu diria que são escolhas políticas que criaram uma crise econômica. O nascedouro é na área política, nas escolhas. Sem dúvida. Tanto é que trocou a política. Né? Agora a gente está vendo aí nos últimos 15 dias uma a política Bolsa de Valores. Exato, a gente basicamente trocou o síndico do prédio. Né? Em outras Mas palavras. a filosofia é mais ou menos a mesma. Né? Pode ver que as pessoas que estão lá, tem gente que saiu de um governo e já entrou direto no outro, desembarcou de um e já pegou o outro no mesmo ponto. Né?
Então a filosofia ela é mais ou menos a mesma, só que a administração econômica hoje tem gente muito responsável e capacitada, né? O que aconteceu? As expectativas mudaram. Câmbio caiu 10%, O otimismo bolsa voltou. subiu 20%, né? E eu diria assim, uma sensação de otimismo começou a brotar, aquela coisa do bom. De repente, piorar mais não vai, né? Chegamos ao tão famoso fundo do poço. Né? Bom, nós vamos, Maurício, ao nosso primeiro espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o empresário diretor do Grupo Big Fair, Maurício Alexandrini. Hoje o nosso convidado bate-papo, a indústria em farroupilha no Brasil, diante do panorama econômico que vivemos. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, cuidando da cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem ligados, a gente volta já já aqui na nossa TV Cidade.